começar esse culto daquele jeito bem pentecostal, vamos lá. Aquele jeito bem alegre. Vamos fazer uma oração de início. Ia orar depois, mas vamos orar agora. Papai do céu, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado pelos ouvidos, pelos olhos, pelo coração que Tu deu a cada um, Senhor, para ouvir, para ver, Senhor, para receber a palavra no Teu coração. Abençoa este culto dessa noite. Que os irmãos que ainda estão vindo para este lugar, desempeça o caminho deles agora, que eles venham com o espírito preparado, que eles venham prontos, Senhor, para louvar e adorar o Teu nome nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar, agora você vai se levantar para louvar e adorar o nome do Senhor, mas desde já eu quero que você abra a Bíblia aí, em Romanos 16, a gente vai ler o versículo 20, graças a Deus que hoje você vai sair aqui mais crente do que nunca, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia. Eu quero que você volte para a sua casa hoje, meu irmão, para o seu trabalho essa semana, eu quero que você volte para casa pronto para dar a mão na cara do capeta, amém? Amém, Márcio? Amém. Não, Bispo Paulo? Graças a Deus. Continuamos no tema, Jesus é a paz da nossa casa, amém? A gente vai começar falando de uma promessa poderosa, algo tremendo, que o Senhor nos fala aí em Romanos, que diz assim, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é uma promessa poderosa. Eu quero que o vídeo coloque uma imagem ali para mim. Eu passei para ele. Observe essa imagem aí, meu irmão. Isso é uma pintura. Se você for ali, não me engano, não sei se é na Itália ou se é na França ali, o museu chama Museu do Louvre. Se você for ali, você vai ver essa pintura. Essa pintura se chama Checkmate. Ali é uma alusão a o diabo na esquerda e Jesus à direita, né? E eles estão jogando uma partida de xadrez. Eu, como amante de xadrez, como campeão de xadrez, eu quis trazer isso aí para vocês hoje. E ali, Jesus assim está com a mão na cabeça, assim, preocupado, né? E o diabo está com a mão assim, eu quero ver o que ele vai fazer, né? Nessa pintura. Certa vez um grupo estava andando ali com um curador no museu e um grande campeão de xadrez resolveu andar junto e visitar esse museu nesse dia. E ele se colocou ali dentro de um grupo e começaram a andar. Aqui estão várias pinturas aqui e de repente chegaram nessa pintura aí. Né? E ficaram ali um tempo olhando ali, apreciando ali essa pintura, aquele grupo de pessoas, e o curador falou, vejamos aqui, essa pintura é uma pintura ali da época clássica e tal, etc., se chama checkmate, né? O diabo dando um checkmate em Jesus, né? Ali, enquanto o anjo observa. E tudo mais, e falou tudo que tinha que falar sobre essa pintura, e logo o grupo saiu dessa pintura, foram ver outras obras, mas aquele campeão de xadrez, ele ficou ali, ele não saiu dali, ficou ali olhando aquela pintura, atentamente, e horas passaram e ele olhando ali, analisando, parecia que era outro anjo, né? Analisando também junto com o anjo da pintura,
aquele jogo. E aí logo o curador veio atrás dele, não, senhor, a gente já andou, a fila já andou aqui, e o senhor está perdido aí, o que eu posso te ajudar em alguma coisa? Não, é porque essa pintura tem algo aqui que talvez vocês não tenham visto. E o curador, mas o que é que a gente não viu? Assim, eu não sei o que vocês vão fazer, mas, pelo que eu estou analisando desse tabuleiro aqui, ou vocês vão ter que mudar o nome da pintura, ou vocês vão ter que mudar a própria pintura. Aí o curador, por quê? Porque observando esse tabuleiro aqui, eu noto que não é um checkmate. Ainda existe uma jogada do rei nesse tabuleiro. Eu quero que você imagine, meu irmão, um tabuleiro agora da sua vida aí. Às vezes a nossa vida, na nossa casa, parece que o diabo deu um checkmate em certas situações. Parece que o diabo deu um checkmate, às vezes, no seu casamento. Parece que o diabo deu um checkmate, às vezes, no seu emprego. Às vezes, no seu ministério. Seja lá qual for o ministério. E você se vê numa situação que... E agora, como é que eu saio dessa? Como é que eu vou sair dessas brigas? Como que eu vou sair dessa confusão? Parece que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que eu vejo para a sua vida hoje uma pintura diferente. Eu vejo, meu irmão, que na tua vida ainda tem uma jogada. Ainda existe uma jogada do rei. Ainda existe um movimento do rei para a sua vida, meu irmão. Nesta noite, a última palavra é dele. O que o inimigo tem tentado fazer, meu irmão? Quais as estratégias que ele tem tentado usar para alcançar você, alcançar e querer roubar a paz da tua casa, querer roubar a paz aonde você vai? Quais as estratégias que ele tem feito? Eu quero te dizer, a última jogada é do rei. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Como eu disse para você, meu irmão, você vai sair daqui hoje mais crente do que nunca. Aleluia. E você vai voltar para essa situação e você vai dar na cara do Satanás. Amém? Você vai dar na cara do capeta, meu irmão. Como diz ali meu irmão Ângelo ali, né? Você vai sair daqui, né? Que nem o pessoal lá da tua terra, né, meu irmão Ângelo? Você vai sair daqui arretado hoje. Aleluia. Eu te digo, meu irmão, entrega hoje todas essas situações ao Rei Jesus. Ele não apenas acalma a tempestade na sua vida, meu irmão, mas ele esmaga o acusador debaixo dos seus pés nessa noite. Na cruz, ele já venceu. Aleluia. E agora eu te digo, meu irmão, ele te dá autoridade para você viver essa vitória na sua vida nessa noite. Aleluia. Se põe de pé. Deus é bom. Diga aí, Deus é bom. Deixe o Rei da Paz entrar na tua casa, meu irmão, hoje. Aleluia. Declare assim comigo, meu irmão. Vamos realizar agora uma oração de fé. Amém? Quantos têm fé aí? Quantos são pessoas de fé? Eu disse, quantas pessoas são de fé aí, meu irmão? Diga assim comigo, irmão. Senhor Jesus, Tu és o Deus Filho, o príncipe da paz.
entra na minha casa, esmaga a Satanás debaixo dos meus pés e faz tua paz reinar. Que a minha família viva a tua vitória e a tua graça. Em teu nome, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cadê o guitarrista que não está aqui ainda? Oh, aleluia! Ansiamos por ti, Senhor. Satanás e o mundo não tem nada para nós, para nos oferecer. Nós queremos mais ter, Senhor, a ti mais e mais em nossas vidas. Oh, nós queremos, Senhor, mais de ti. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Oh. A minha alma anela por ti, meu espírito anseia por ti. Este mundo não tem nada pra mim. Quero ser santo pra te encontrar. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo pra te encontrar. Estou correndo pra te abraçar. Senhor, quantos estão correndo para o Senhor nessa noite? Levante suas mãos aí, meu irmão, e adora comigo, e aplauda o nome dEle nessa noite, engrandece o nome dEle agora. Oh, adora agora, com o corpo, com a alma e com o espírito. Oh, Jesus, Jesus, vamos lá assim, ó, correndo, 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 correndo pra ti, declare, correndo, 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 correndo pra ti, correndo, correndo, correndo pra te encontrar, correndo, correndo, correndo pra te abraçar. Oh, vocês vão lá. Jesus é meu Senhor, declare. Oh. Jesus é meu Senhor. Eu te amo, te quero, eu te adoro. Jesus, Jesus, correndo, correndo,
te encontrar. Correndo, correndo, correndo pra te abraçar. Só as vozes, vamos lá. Jesus é meu Senhor, vamos lá. Jesus é meu Senhor, mais uma vez, vamos lá, assim ó. Jesus é meu Senhor, vamos louvar. Jesus é meu Senhor, declaro: eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Correndo, 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 correndo pra ti. Correndo, 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 correndo pra ti. Correndo, correndo, correndo. Correndo, correndo, correndo pra te abraçar. Estou correndo pra ti, Senhor. Estou correndo pra ti. Oh, oh, oh. Oh. Vamos declarar assim, ó. Vem sobre nós uma chuva, faz as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar. Vem sobre nós uma chuva, águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar nos teus rios. Quero beber de tuas águas. Nos teus rios, quero beber de tuas águas. Oh, oh. Uma chuva, faz as águas subirem neste lugar. Libera, libera o teu rio, Senhor. Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar. Vem sobre nós mais uma vez, vamos cantar. Vem sobre nós uma chuva,
Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar. Mas eu quero nadar nos seus rios. Quero beber de tuas águas. Quero beber, quero nadar nos seus rios. Quero beber das águas. Existem águas, existem águas que dão sardeiros. Existem águas que dão joelhos. Não quero não, Senhor. Existem águas que dão nos lombos. As águas mais fundas, eu sei. Quero beber de tuas águas. Quero nadar nos teus rios. Quero beber de tuas águas. Existem águas onde calar suas vozes. Existem águas que dão. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Tem águas fundas aqui, meu irmão. O rio do Senhor está aqui. O rio do Senhor está aqui. Ei! Oh, aleluia! Oh! 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 Há um rio de bondade neste lugar, meu irmão. Há um rio, oh, de vida neste lugar, fluindo aí, meu irmão. Fluindo aí, meu irmão. Fluindo aí, meu irmão. Aleluia, aleluia. Inundando a tua vida, inundando a minha vida, inundando essa igreja. Oh, abaixa calabalabaçou. Riba neve arabaxou corabalas. Oh. Oh! Rei dos reis, Rei dos reis. Senhor dos senhores, oh, te adoro, oh, Shekinah do Senhor está aqui, oh, Shekinah do Senhor está aqui, obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias,
O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura. Vamos simplesmente declarar que Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua dura. Vamos declarar mais forte. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua aleluia, 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 oh, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro, aleluia, cante. Aleluia, aleluia, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro. Aleluia, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro, glórias, glórias. Eu vou te dar uns minutinhos, meu irmão, para você adorar o Cordeiro.
declarar de novo que Ele é bom? Vamos lá. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia as vozes declarem: o Senhor, o Senhor, e a sua misericórdia para sempre. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar o Bispo Paulo nessa noite para nos trazer a palavra, a ministração da palavra, amém? Está aí um homem que pega o Satanás e dá um cacete. Estava falando para vocês que vocês iam voltar para casa e dar na cara do capeta. Tá aí um camarada aí, ó, que dá um couro. Antigamente a gente tinha essa brincadeira, né, de chamar o Bispo Paulo de Pastor Paulo Paulada, né? Que ele chegava no... Hoje a gente não chama mais assim. Se tiver que chamar, é no sentido de fazer isso que eu falei, né? De deixar o inimigo envergonhado. Mas vamos agradecer pelo pão espiritual nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, que desce, Senhor, no nosso espírito e traz entendimento à nossa mente. Ilumina agora, Senhor, os olhos do nosso coração e do entendimento, para que nós possamos receber o rema, Senhor, a palavra que faz diferença na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Aleluia. Louvado. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. E eu quero dizer aos irmãos, e todos os irmãos que estão aqui, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, têm toda a autoridade de colocar o diabo debaixo dos seus pés. Mas vocês vão ver que para que isso aconteça, nós precisamos de colocar este texto em evidência. Esse texto aqui é a única forma de você realmente não temer o diabo. Mas você tem que estar dentro deste texto. Você precisa deste texto. Você precisa desta orientação. Então eu quero que os irmãos entendam, e eu costumo dizer lá no programa, que não existe oração forte. Eu gosto de contra-atacar isso. O irmão fulano faz uma oração forte. A igreja fulana faz uma oração forte. Vai atrás da irmã, que a irmã faz uma oração forte. Tudo mentira, tudo engano. Forte é quem responde à oração. Porque aí tira
toda a glória do homem e reveste a quem realmente venceu a morte. Então, uma das coisas que nós temos que entender é isso. Todos nós que nos colocarmos como canal de Deus, somos fortes, porque o rio de água viva vai fluir do seu interior e vai jorrar para a vida eterna. Então, a primeira coisa é essa: sem Deus, nós não somos ninguém, mas com Ele, a conversa vai longa. Houve um momento, eu sei que os irmãos estão de pé, mas como eu costumo dizer, quando vem um artista internacional, as pessoas ficam 6 meses na beira do estádio. Tem pessoas que morrem de sede para ver uma cantora cantar, que nem vai ver ela. Então, você ficar aí 5 minutos em pé, para mim, não tem problema nenhum. Então, conta-se uma história que tinha um cidadão afrontando o povo de Deus. E aí, um moço foi levar uma comida para seus irmãos. E ele ouviu um insulto. Eu não sei como é que você hoje encara o insulto contra Deus. Eu não sei como é que você se posiciona quando alguém fala mal de Deus perto de você. Eu não sei como você se posiciona quando alguém questiona que você é crente. Quando alguém pergunta, você é crente? Você tem um jeitinho assim. Eu não sei se você é Pedro, que fala, eu não conheço. Não, mas você anda igual ele. Esse rapaz que anda igual Jesus. Não, você está enganado. Eu não sei como é que você encara quando o diabo afronta a sua casa. Jesus é a paz da minha casa. E é uma verdade. Mas quando o diabo afronta esta paz, como é que você reage? Quando a sua esposa olha para você e fala, você não faz nada em casa. Como é que você fala? Como é que você entende que não é a esposa? Como é que você entende isso? Quando seu patrão fala, olha, você não presta, eu estou cansado de você, eu só não te mando embora porque o dono da empresa não manda. Como é que você afronta? Como é que você vê que não é ele? Porque vamos falar de guerra, né? Vamos falar de guerra. Aquele jovem, ele tem maldade de dizer que eu dou um tapa na cara do diabo e hoje ele está animado, né? E eu fico feliz de ver esse menino assim. Sabe por quê? Porque na hora da dor, na hora que esse rapaz causou em mim algo que mexeu comigo, quando ele pegou o caixão do filho dele e saiu andando naquele cemitério, aquilo me arrebentou. Era hora dele questionar a Deus, era hora dele abandonar o barco. Eu quero hoje mexer com você. Como que você encara as afrontas do diabo? E aí aquele moço ouviu alguém dizer assim, tem homem aí! Tem homem em Israel! Silêncio. Ele fez isso um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até que um dia, um moço estava lá, e ele falou, peraí, eu estou ouvindo uma coisa, e o irmão dele, que era um dos grandes dentro do exército, o irmão dele pertencia à guarda real, o irmão dele estava ali. Cala a boca, eu estou ouvindo. Quem é esse incircunciso? Quem é esse que afronta o Deus vivo? Como que você se posiciona quando o inimigo tenta roubar a paz da sua casa? Porque Jesus é a paz da minha casa.
como você se comporta. E resumindo a história, aquele moço chegou no grande dia do combate. E quando aquele moço foi até o rei falou: você não pode ir desse jeito aí, garoto, jovem, ô rapaz, ô mancebo, você não pode ir assim, eu vou te dar a minha armadura. Tem hora que as pessoas querem falar: ô Fábio, não é assim não, cara, você tem que agir com mais firmeza, você está deixando o seu chefe crescer por cima de você, quer te dar uma armadura. Não é assim não. E aí, às vezes a gente aceita, sabe, Moroni? Só que quando coloca a armadura, parece que o trem não encaixa. Já viu quando você vai num lugar e todo mundo está dançando, todo mundo está bebendo, ou todo mundo está num aniversário ali, e parece que não está legal. Parece que aquele trem não mexe com você. Não, mas eu tenho que ficar aqui, que é o meu parente, é meu amigo, ele me convidou, e é festa de final de ano, mas eu não estou me encaixando. Você reconhece que aquele não é o seu lugar. E aí ele falou: olha, rei, muito obrigado. É uma honra até poder vestir essa roupa do senhor, mas muito obrigado. Eu vou lá do jeito que eu estou. Eu vou lá porque Jesus é a paz no meu coração. Eu vou lá porque aquele homem não afrontou a mim. E aí, quando ele apareceu, irmãos, o cara era pelo menos umas 3 vezes maior do que ele. O cara gritou assim: ó, por acaso sou eu um cão, um cachorro, para você me mandar aqui um menino com pedra na mão? E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou assim: ó, você vem a mim com o seu escudo, com a sua lança, com o seu capacete, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí aconteceu um negócio lá no céu. Aí sim, meu querido, o capeta se lascou. Porque o anjo falou: olha, tem um cabo fazendo confusão lá na terra, e ele falou que o negócio é com o senhor. Ele falou que não vai lutar não, ele só cutucou a onça e disse que é com o senhor. Ele diz que ele está ali em nome do Senhor. Quando você entender isso, você vai entender a mensagem de hoje. Quando você entender que as suas forças, que as suas razões, que o seu direito, que aquilo que você acha, que aquilo que você pensa, que aquilo que você estudou, que aquilo que você ganhou, que aquilo que você obtém, nada disso pode te livrar das garras do diabo. Mas o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, essa pode te dar a vitória. E aí, amados, quem derrubou Golias não foi a pedra, foi o poder de Deus que estava naquela pedra. Esta noite, abra suas Bíblias, se você ainda não abriu, para você entender como é que é uma batalha espiritual, de que forma que você pode vencer o inimigo, de que forma você pode realmente vencer o inimigo. Diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de quem? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis estar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai, a tua palavra foi lida. Nós estamos aqui. E estamos aqui no teu nome. E somos do Senhor. O nosso sobrenome tem o sobrenome de Jesus. Uma gota do teu sangue é o suficiente para mudar todo o nosso metabolismo. Por isso, Pai, fala conosco através da tua palavra, porque nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Podemos assentar, aqueles que estão em pé. Eu quero começar dizendo para os irmãos a respeito das guerras espirituais que muitas das vezes nós enfrentamos. Nós enfrentamos guerras no trabalho, nós enfrentamos guerras dentro de casa, nós enfrentamos guerra com os nossos amigos, e nós trabalhamos de alguma forma, e muitas das vezes nós passamos a lutar de forma errada. Nós começamos a confrontar a nossa esposa, nós começamos a confrontar o nosso chefe, nós começamos a confrontar o nosso vizinho, nós começamos a confrontar o motorista que está no trânsito, e muitas das vezes somos mestres em dizer: aqui você não passa, aqui você não passa, e muitas das vezes corremos atrás ou não deixamos a pessoa passar no trânsito. E isso é uma guerra, e muitas das vezes essa guerra dá morte, essa guerra deixa pai, não é? Filho sem pai, esposa sem marido, marido sem esposa, no trânsito. É uma guerra, é uma loucura. E aí nós estamos pensando a respeito de como falar aos irmãos hoje, e chegando aqui, quando eu vi o meu querido trabalhando o assunto e mostrando que ainda existe uma jogada, eu fiquei feliz. O diabo não tem o poder de te dar o checkmate. Ele não teve o poder de dar o checkmate na sua vida. Seu bebê está bem? Está bonito, né? Graças a Deus. Onde eu vou, falo sobre isso. Onde eu vou, eu falo sobre a sua família. Sabe por quê? Porque nas horas de dificuldade é que a gente sabe quem serve a Deus e quem não serve ao Senhor. Enquanto a geladeira está cheia, que maravilha. Enquanto a despensa está cheia, que maravilha. Enquanto tem emprego, que maravilha, não é? Enquanto você tem seu carro, que coisa boa. Mas na hora das dificuldades, na hora que as vendas caem, para quem mexe com venda, na hora que as notas ficam vermelhas na escola, na hora que você fala arroz, a esposa entende feijão, você fala que quer chuchu, ela compra abóbora, não é? Mais ou menos o que o presidente fala, que vai dar carne, você come abóbora. É mais ou menos assim, é engano, entende? Engano. E aí a gente precisa de entender que nós não podemos afrontar o diabo por nós mesmos. Nós não podemos. Mas por que não pode? Porque você não é nada sem Jesus. Agora, se você for um homem de oração, se a sua casa serve ao Senhor, se você anda com a sua vida
dentro da palavra de Deus, se você reivindica o reino dos céus sobre a sua vida, se você faz igual Josué, olha, escolhei a quem vocês vão servir. Hoje eu vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você entrar nisso, quando você dizer, aqui na minha casa, não toca música do mundo. Aqui na minha casa, meus filhos não xingam, porque eu não xingo, porque eu não distrato a minha esposa, porque eu não a chamo de burra e nem recebo de lá que também sou um jumento. Quando eu respeito os meus filhos, e eu não os espanco, mas eu sento e converso com eles, pelo menos 2 oportunidades, na terceira você tem que bater. Pode perguntar a Natanael, em casa tinha 3 oportunidades, primeiro sentava, conversava, acontecia de eu sentava e conversava, na terceira, escolhe como você quer apanhar, e apanhava. Eu fico imaginando quantas vezes o Senhor nos livra de ciladas. Você já imaginou o trabalho que você dá para o Espírito Santo? Não, mas eu não fala eu não. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu nenhum justo. E se você falar que não peca, você já está pecando. Por quê? Porque nós não somos consumidos nesta guerra. É por causa da misericórdia do Senhor. Porque eu não sei como é que você está em casa. Eu não sei como você toma seu banho, eu não sei como você faz os seus negócios, eu não sei se você exerce a lei de Gesso, só levar vantagem, eu não sei se você trata bem quem trabalha com você, eu não sei como você trata os seus filhos, eu não sei como você é como aluno, se você cola mais do que estuda, ou estuda mais do que cola, eu não sei que tipo de homem que você é, mas Ele sabe. Então você não pode afrontar o diabo de peito aberto. Você tem que fazer o que está na Bíblia. Ó. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que podeis estar firme contra as ciladas do diabo. E o que é cilada? É armadilha. Eu não sei se algum dia você foi da roça, ou se algum dia você brincou, porque esses meninos Nutella não sabem o que é uma arapuca, não é? Mas na minha época, a gente tentava roubar galinha com anzol e milho, né? A gente armava uma arapuca, fazia uma casinha de madeira, esticava uma linha e ficava atrás da moita, quando o passarinho ia lá, a gente... Cilada! E aqui, o que é cilada na vida cristã? Há caminhos, e aos olhos dos homens, são caminhos de luz. Está na Bíblia? Mas o seu final é morte, cilada. Você vai fazer um negócio, se você tem esposa, não faça nenhum negócio sem perguntar à sua esposa. Eu sou o homem de casa, vai se lascar, vai se ferrar. Todas as vezes que você não entender que a mulher olha com mais sensibilidade, que a mulher tem uma sensação e uma visão que você não tem, pode ter certeza que você quebrou a cara. Você pode até não dar razão. O dinheiro é meu, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é deles, o dinheiro é de vocês. Por quê? Porque mulher é mais sensível, a gente é mais sanguíneo, a gente é mais emoção, e mulher é mais razão. E um dia desse falei para minha atual amada em Cristo, minha amada esposa, falei assim, estou começando a ficar chateado, toda hora eu tenho que te dar razão. É chato isso, né? Fala, eu vou ver ela está certa, vou ver ela está certa. Então, isso é guerra, isso é guerra. Então,
Jesus é a paz da minha casa. Mas para Jesus ser a paz da sua casa, você tem que ter uma vida com Ele. Você tem que orar com a sua esposa, você tem que orar com os seus filhos, você tem que segurar na mão da esposa, orar por ela e ela orar por você. Você tem que pegar os seus filhos, colocar aqui e abençoar os seus filhos. Você tem que levantar de madrugada, ir lá na cama deles e dizer: esta moça, ela tem a melhor faculdade do mundo. A minha filha, ela é a mais inteligente. O meu filho é o mais inteligente. Você tem que fazer com que a sua casa realmente seja paz. Não pode ser um sepulcro caiado. Por fora todo mundo bem, todo mundo bonito. Igual foto de final de ano. Já viu as fotos de final de ano de Natal? Todo mundo sorrindo. Ninguém sabe o que está por trás daquela foto. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis estar firme contra as ciladas do diabo. Em outra parte aqui do texto diz: para resistir o dia mau. Significa, meu irmão, que vai ter dia mau. Vai ter dia que você fala: parece que o céu está de bronze, parece que ninguém me ama, parece que ninguém dá conta de mim, parece que eu não sou ninguém. Dia mau. Não deu certo o negócio, levou uma fechada no trânsito, brigou com o chefe, a esposa brigou, então parece que esse é o dia. Quando você vê isso acontecer, você tem que entrar e dizer: Jesus é a paz da minha vida. E aos homens que estão aqui de plantão, você é o responsável, porque você é o sacerdote da sua casa. E é um problema seu com Deus. Você é o cabeça da sua casa. A quem Deus vai pedir conta dos filhos? Dos pais. Aproveite enquanto eles estão na condição de te ouvir. Viu? Aproveite. Aproveite enquanto você consegue falar: meu filho é assim, e ele te obedecer. Porque eles crescem. Eles voam, né? E voa, passa o oceano. Né? Sabe o que é isso? Se você ensinar o seu filho, que é sua filha, aonde ela chegar, ela vai mudar aquela geração, ela vai mudar aquele bairro, ele vai mudar aquela escola, ele vai mudar aquela professora. Isso é resistência, é ensinamento. Como que você quer ser firme se você não caminha, se você não faz uma caminhada, se você não faz uma musculação, se você não muda? Você tem que preparar para a guerra. Então, para enfrentar as hostes do diabo, só tem uma coisa: oração, jejum, leitura da palavra. Se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não sabe nem o que é jejum, você está ferrado. É uma presa fácil. Por isso que nós damos trabalho para o Espírito Santo. Toda hora o Espírito Santo fala: vai lá, cuida do Morones. Vai lá e cuida do Paulo. Cuida do Bispo Heber. Cuida. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Irmão, não esqueça isso. Guerra espiritual é essa. Eu não estou só. Eu não vou só. Por isso a Bíblia diz: ninguém diga: eu vou dessa cidade para outra cidade. Está na Bíblia, é só ler Bíblia. Você tem que dizer: se o Senhor permitir, eu vou sair de Anápolis e vou a Goiânia, eu vou sair de Brasília e vou a São Paulo. Se o Senhor permitir, eu vou para um outro país, né, Morones? Esse Morones está lá nos Estados Unidos. Falei: dá um tchau aí para mim, Morones. Eu orei por ele, abençoei a vida dele. O que é isso? É saber que aquilo que você planta, você colhe. Você colhe. Deus abençoa a sua vida, Morones. E vocês não sabem, talvez ele nem goste que eu fale isso. O Morones é uma das pessoas que mais me ajuda com cesta básica. Ele e a esposa dele. Que Deus abençoe a sua vida. Muitas famílias comem quando esse moço semeia. Vocês veem isso? Isso é Deus. Isso
é Deus, é Deus. É por isso que eu digo, tudo que você semear, Deus vai te dar em dobro. Então eu quero aqui dizer uma coisa, porque a palavra diz o seguinte: tomai o capacete da salvação. Irmãos, o capacete na época medieval era para proteger a cabeça, porque não tinha tiro, tinha flecha. As flechas vinham voando e bem na cabeça do cidadão. Hoje o capacete espiritual é para proteger o maior campo de batalha que um cristão pode imaginar. A segunda causa morte no Brasil, pode pesquisar, chama-se depressão. Porque da depressão surge uma enxurrada de outras enfermidades. E uma das coisas que ataca é o pensamento da pessoa. Quem é aqui que nunca amanheceu com a guerra? Será que minha esposa me ama mesmo? Será que eu amo os meus filhos? A guerra na mente. E nós temos que entender uma coisa: nós não podemos impedir que um passarinho voando cague na nossa cabeça. Ninguém aqui pode. Ninguém. Você está andando? Você não pode. Mas todos que estão aqui podem impedir que ele faça o ninho na sua cabeça. Amém? Vocês concordam com isso? Porque para fazer um ninho ele tem que trazer um fiapinho e põe aqui. Ele traz outro fiapinho. E muitas das vezes, irmãos, na guerra espiritual, nós vamos deixando. Um fala uma coisa, outro fala uma coisa, outro fala outra coisa, e vai montuando. Daí a pouco o ninho do diabo está formado, a separação é eminente no casamento, a briga com os filhos é iminente. Por quê? Porque a guerra começou aqui, ó. O pensamento, o capacete da salvação. Se você tiver com a sua mente guardada em Cristo Jesus, se você dizer e lembrar que a Bíblia diz: a minha mente é a mente de Cristo. Eu quero que nesta noite você entenda isso. Não permita que pensamentos de derrota roube a sua paz. Quando vir algum pensamento negativo, que você não vai fechar aquela venda, que você não vai conseguir aquela vaga, coloca a mão na sua cabeça. Não importa se você está no shopping, não importa se você está na faculdade, não importa, diga: a minha mente é do Senhor, eu levo cativo os meus pensamentos, pensamentos de derrota, pensamentos de destruição, na minha mente não, porque eu sou mais do que vencedor, eu estudei para esse concurso, então uma vaga é minha. Isso é lutar com a mente, é ter uma mente lavada e remida no sangue de Jesus. A arma é sua. E nós precisamos de entender uma coisa muito bem. Eu sei que o tempo talvez é muito curto, eu não sei quanto tempo tem aqui, está acabando. Então, o escudo da fé. O que é o escudo da fé, irmão? O que é o escudo da fé? Para que serviu o escudo numa guerra onde não tinha tiro, onde era espada e lança? Era para vir contra as ciladas, contra as flechas, contra os arcos, contra as lanças. Quantas vezes nós somos confrontados diante de Deus pela nossa fé? E nós não podemos nos acovardar. Homem que é homem não se acovarda diante das lutas. Você é aquele que protege a sua casa. A Bíblia diz que o varão é aquele que protege a sua casa. É você que levanta de madrugada, é você que deve sair e ganhar o pão de cada dia. Nós sabemos que hoje tem mulher que é muito mais homem do que quem veste calça. Essa é a verdade. Mas nós temos que dizer de acordo com o que está o texto. O texto diz que nós temos que estar pronto para vencer. E o escudo da fé é o quê? Orar, irmão.
Você tem que orar, você tem que cantar hino, você tem que colocar hino no seu carro. Eu tenho dito em todos os lugares que eu vou, irmão, ao acordar, não ligue a televisão, não ligue, irmão. Vá primeiro se encher da presença de Deus, lê um texto da palavra de Deus, ore primeiro, escute um hino, escute uma pregação, se encha primeiro, enche o seu peito de Deus, porque quando você escutar que alguém cortou a cabeça do outro, você não vai ficar triste, porque muitas das vezes, quando a gente escuta uma notícia, a gente já perdeu o dia. Se a gente pudesse dar vontade de ir lá, e aí você fala, se fosse com meu filho, já perdeu a benção. Agora, quando você escuta a palavra, quando você recebe uma palavra, quando você recebe um hino, quando você se prepara e diz, Senhor, o meu dia está nas tuas mãos, Senhor, me esconda debaixo da tua mão, Senhor, meus filhos vão para a escola, Senhor, não permita que o ensinamento daqueles professores que não te servem inculque a cabeça dos meus filhos. É você que protege. Uma mãe estava entrando num consultório e a professora mandou aquele menino dizendo que aquele menino, ele era um débil mental. Tem uns nomes esquisitos hoje, TDAH, não sei mais o que, para os mais entendidos. E ela me ligou chorando. E eu falei, quem que você pariu? Eu não falo igual o pastor, né? Quem você gerou. Falo logo quem você pariu. Já vou logo para o parto, logo. O pastor ainda vai na geração. Quem você pariu? Você pariu um homem de Deus? Você pariu um menino inteligente? Quem é que você pôs no mundo? Meu filho é inteligente. Meu filho é do Senhor. Então pronto, quando o médico entrar lá, antes de você entrar no consultório, põe a mão na cabeça desse menino aí, profetiza sobre ele, quem ele é. Pronto, acabou. O menino voltou para a escola, hoje é um dos melhores alunos da escola, e acabou. Por quê? Porque antes do diagnóstico do médico, ela entrou numa guerra santa. Você é aquilo que você consegue ser quando você está orando. Isso aí, olha, irmão, agora quando você orar, é para quem ora, irmão, porque se você não ora, isso não é para você, não é? Eu nunca esqueço de quando a Karina da Messa, eu falo aqui o nome, porque eu não tenho esse negócio comigo, falou assim para mim, bispo, ora para mim que amanhã eu vou fazer um concurso. E eu falei, joelha aí, minha filha. Pus a mão na cabeça da Karina, e Senhor Jesus, abençoa a tua filha, e faz ela lembrar de tudo que ela estudou, que ela realmente tenha a melhor nota desse concurso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quando ela levantou, o irmão dela, acho que é o Wesley, que eu não sei, falou assim, ferrou, bispo. Ela nunca pegou na apostila. Você quer confrontar o diabo sem orar? Você quer afrontar o diabo sem jejuar? Você quer afrontar o diabo sem ler a Bíblia? Você quer afrontar o diabo xingando a sua esposa? Você quer afrontar o diabo comprando e não pagando? Você quer afrontar o diabo sendo vergonha do evangelho lá fora? Pelo tipo de roupa que você veste? Pelo tipo de palavra que você tem? É assim que você quer enfrentar o diabo? Que as pessoas não reconhecem que dentro daquela repartição tem uma mulher de Deus, tem um homem de Deus? É assim que você quer afrontar? Vai não. E tem alguma base bíblica? Tem. A Bíblia diz que alguns foram expulsar os demônios. Vocês já viram essa passagem? Foram expulsar os demônios. E falou assim, eu te expulso no nome daquele que Paulo expulsa. Levaram um cacete. Levaram um couro. Eu digo para você, e não estou te amedrontando, qualquer um de nós, foi o que eu iniciei falando, aqui, que pautar a sua vida aqui, e o seu joelho aqui, vence e realmente coloca o diabo debaixo dos seus pés. Qualquer um.
Por que qualquer um? Porque aquele que me busca, me achará. Aquele que bate, abre-se-á. É assim que a Bíblia diz. Então não tem o pastor, não tem o presbítero, não tem o bispo. Tem uma mulher de oração, tem um jovem de oração, tem uma moça de oração, tem um homem de oração, tem aquele que vai para os pés de Cristo e diz: Senhor, amanhã eu vou ser promovido daquela empresa, e antes de eu chegar lá, o Senhor já chegou. Quando Pedro estava algemado entre dois soldados, a Bíblia diz que houve tremor. Os alicerces da prisão cederam, as portas caíram. O anjo disse: cinja os teus lombos, segue-me. O anjo está dizendo para você: eu estou contando com você, e não tema o diabo. Ninguém aqui tem que sair daqui temendo o diabo. Nós temos que sair daqui com uma convicção, que se eu estiver revestido de toda a armadura de Deus, nada me será impossível. Porque eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome de Jesus Cristo. A minha casa é do Senhor. Você tem que dar uma de doido, tem hora, doido espiritual. Você tem que ir lá na cama do seu filho e orar na cabeça do teu filho. Você tem que entrar no seu quarto e expulsar, dizer: este quarto é o templo do Espírito Santo. Você tem que fazer isso. Você vai para o trabalho, você anda no trânsito, e muitas das vezes você chega em casa, e quando para o carro na garagem, você esquece de fazer uma oração por você. Aí você chega em casa todo pilhado. Eu não sei se já aconteceu com você. Tem irmãos que saem do culto e antes de chegar em casa já perdeu a bênção, já perdeu Jesus do caminho, porque levou uma fechada. Irmãos, é guerra, é guerra. Você tem tudo para vencer, se você estiver revestido de toda a armadura de Deus, tendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente tem que ler Bíblia, irmão. Você tem que ler Bíblia. Eu não tenho tempo, vou te dar uma ideia. Baixe a Bíblia e coloca no carro. Vai trabalhando, escutando a Bíblia. Fala versículo por versículo. Quando você menos vê, você já leu o Velho Testamento todinho. Eu e ela já lemos o Velho Testamento todinho, indo para o trabalho. Baixe a Bíblia, coloca no seu rádio. Em vez de você pôr Chitãozinho Chororó logo cedo, ou colocar Rick Renner, ou colocar uma música, em vez de você colocar aí coloque a Bíblia, escute a Bíblia, entenda a Bíblia, coma a Bíblia, beba a Bíblia. Nossa, pastor, ficou doido, agora é doido mesmo. Sabe o que Jeremias falou? Achando as tuas palavras, eu a comi. Não é para você rasgar a folha da Bíblia e pôr na boca, não, irmão. É você ouvir uma mensagem doida igual essa e comer ela. E dizer: nunca mais o diabo vai se andar dentro da minha casa, porque a minha luta não é contra a minha esposa. Hoje eu vou chegar lá e vou dar um abraço nela e vou dizer: amor, você é a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. Ontem eu estava aconselhando um casal, a mala pronta para sair depois da conversa comigo. Fiquei lá até 11 horas da noite. Até 11 horas da noite fiquei lá. Hoje, bem cedinho, eu liguei para eles. Não vou falar o que eu falei, porque tem meninas e moças aqui. Mas resultado, estão se amando. Porque eu mostrei para ela que a luta não era ele. E mostrei para ele
que a luta não era ela. E mostrei para eles que eles colocaram 4 filhos no mundo. E mostrei para eles que há 15 anos atrás eu casei eles. E eu não estava lá brincando. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra o seu chefe. A sua luta é contra os principados, as potestades nesses mundos tenebrosos. E para encerrar, Daniel capítulo 10, verso 10 diz assim: homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração e se humilhasse perante o seu Deus, foram ouvidas as tuas orações. Você precisa de ter convicção que a sua oração está sendo ouvida. Você precisa de ter convicção que na sua casa é uma casa de adoração. Você precisa de filtrar o que entra na sua casa. Você precisa de filtrar que tipo de tratamento você dá à sua esposa. Que tipo de tratamento você dá aos seus filhos. Que tipo de tratamento você leva para dentro da sua casa. Porque Daniel, só que teve um probleminha, Daniel. Eu estava vindo com essa resposta no primeiro dia, mas o príncipe deste mundo entrou em guerra comigo. Daniel orou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 15 dias e 6 e nada de oração, mas ele perseverou em oração. Foi preciso que o anjo Gabriel, meu irmão, o anjo do Senhor está do seu lado. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, está ao seu derredor. Ele não está ao seu redor, ele está ao seu derredor. Jesus está aí do seu lado. Foram ouvidas as suas orações. Suas petições chegaram ao trono da graça. O Senhor te ama. E eu te digo, você vai conquistar muito mais do que você já conquistou. Você vai conseguir ver os teus filhos nas melhores universidades. Você vai ver a bênção de Deus sobre a sua casa. Mas para isso, resistivos, revestivos de toda a armadura de Deus. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para te guardar. Ore pela sua família. Se você puder, ore com seus filhos. Faça como a galinha faz com seus pintainhos. Coloque eles debaixo da asa. Quando os meus filhos eram pequenos, eu gostava de abraçar os 3. Depois veio mais um quarto. E eles foram crescendo, eu já não dou conta mais. Mas enquanto seus filhos são pequenos, abrace, beije, derrame sobre eles a virtude do Espírito Santo. Porque nesta noite, você é um homem, uma mulher, chamada para alistar nas fileiras do Senhor Jesus. E não tenha vergonha das suas cicatrizes. Cada cicatriz mostra que você venceu aquela luta. Não tenha vergonha das lutas que você já passou, porque até aqui o seu general continua a mesma coisa. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe ricamente. Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Coloque as suas mãos como se você estivesse aparando uma biqueira d'água. Porque o Senhor vai fazer fluir agora sobre ti e sobre as suas mãos a unção de um guerreiro, a unção de uma mulher de valor. Você é uma mulher de valor. Você é uma mulher chamada para vencer. A prova é que tantas lutas vieram e você continua de pé.
Teus inimigos precisam de te ver de pé. Não ora para os seus inimigos ser derrotado, não. Ora para você ser vencedora, vencedor, e que eles olhem e falem: fulana está bem demais. O problema era eu. O Espírito Santo está derramando sobre ti agora. A sua casa, declara aí que a sua casa é do Senhor. Declara que os seus filhos, como o rebento de oliveira, a roda da tua mesa, e os rebentos da tua casa, que são os seus filhos, são os melhores médicos deste mundo, são os melhores engenheiros, são os homens da inteligência artificial. Eu quero que você projete coisas boas. Projete que esse ano será o melhor ano de venda da sua empresa. Receba isso. Saia daqui revestido com toda a armadura de Deus. Toma posse da couraça. A couraça tampava o peito, lugar das emoções. O seu coração tem que estar guardado. Tenha uma atitude de fé. Não haja pela emoção. O Espírito Santo está dizendo que Ele está derramando sobre ti. Você não vai embora como chegou aqui. A sua casa é uma casa de vitória. Sabe por quê? Porque Jesus é a paz da sua casa. Jesus é a paz da sua mãe. Leva algo para casa, para quem ficou em casa, para que você diga: olha, hoje você perdeu, mas eu trouxe um pouco de Jesus para você. Dá um abraço na pessoa que ficou em casa, dá um abraço na esposa, dá um abraço no filho. Meu irmão, hoje o Senhor está te arregimentando para ser soldado de ponta diante de Deus. Aqui está se formando um batalhão, uma elite, tropa de choque de Jesus, patamo do Senhor Jesus, G-top. Sabe por quê? Porque lá na faculdade eles vão saber quem é você. No seu trabalho, amanhã, irmão, você vai ter o melhor dia de trabalho. E quem está desempregado, se quiser amanhã, pode sair que você vai voltar empregado. Ereba Shariara Manastúrias. Raicheraba Shuiderimi anda lá Bastúrias. Irmão, é porque tem uma porção de Deus para você. Por isso que eu estou aqui te insistindo. Eu quero que você saia daqui sabendo que o diabo realmente está debaixo dos seus pés. Eu quero que a palavra inicial se cumpra na sua vida. Eu quero que você entenda que a sua esposa, ela é a melhor coisa que Deus podia te dar. Que o seu marido é o melhor homem que Ele podia te dar. Eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo está dizendo agora: eu estou colocando em você a armadura dos céus. Irmão, hoje há algo especial para a sua vida. Levante a sua mão direita. Levante a sua mão direita. Você receba agora uma espada na sua mão. Olha, irmão, com essa espada, ela é pela fé, mas você vai sentir o fogo do Espírito. Quando você balançar a mão, há um fogo do Espírito nessa espada. E as ciladas que o diabo inventou para destruir o seu casamento, você vai cortar com o fogo da glória. O caminho dos seus filhos, das suas filhas, que parece que está tudo emaranhado, você vai cortar agora e vai dizer: minha filha, o Pai está te liberando em nome de Jesus. Quando Lázaro saiu
Jesus falou uma coisa que muitos pregadores não falam: desatai-o e deixai-o ir. Porque hoje eu digo a mesma coisa: você é lavado e remido no sangue de Jesus, a couraça da justiça está sobre ti, a espada da justiça está na tua mão, você tem o escudo da fé, você tem o capacete da salvação, e agora o Senhor está te calçando. Balança os seus pés assim, como se estivesse marchando. O sapato da preparação do evangelho da paz. Marche e diga: Senhor, eu quero ganhar uma alma para ti este ano. Eu quero ganhar uma alma para ti. Baixa, bachubi, alamanás. Pisa, irmão, pisa. Assim, calça. Fala: este ano, fala comigo, este ano, eu não passarei em branco, porque no nome de Jesus, eu estou indo ganhar uma alma para o reino dos céus. Em o nome de Jesus, eu vou saquear o inferno e eu vou povoar o céu. Em nome de Jesus, receba o sapato. Faça assim, ó: é sapato novo. Diga: é sapato novo. Eu estou calçado. Irmão, o Espírito Santo mandou você fazer uma loucura quando você chegar em casa. Você vai ungir a porta da sua casa. Irmão, vai acontecer uma coisa lá na sua casa. Você vai chegar lá, se tiver assistindo televisão, você vai pedir licença, ou se você for igual eu, você vai desligar a televisão. Mas se você for educado mais do que eu, você pede licença e desliga a televisão, chama quem está lá e faça uma oração dizendo que a sua casa, a paz de Jesus está na sua casa. Quero saber se você dormiu no sofá, se você está brigado. Eu não quero saber. Eu não quero saber se quem está lá não veio por cansaço. Eu quero que você saiba que a sua casa é um lugar de paz. Que o Senhor te abençoe. Aplauda a Jesus, porque a Ele toda a honra e toda a glória, em o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Graça e paz. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Queria que você se assentasse. Depois dessas instruções da palavra de Deus, quero vos lembrar que a manifestação da paz não quer dizer que não há conflito. É porque há conflito que nós temos paz. Amém? Toda vez que o Espírito Santo ou Jesus Cristo manifestou a paz, é porque havia conflito. Havia conflito com a natureza, havia conflito com o enfermo, havia conflito. Então Jesus vinha e manifestava a paz. Amém? O pastor Paulo, o bispo Paulo, quando traz esses ensinamentos, é porque é ensinamento diário, é exercício diário. Nós não podemos dizer assim: hoje eu não fui confrontado pelo diabo. Todo santo momento, todo minuto, o diabo quer laçar os seus pés, não é verdade? Aí você diz: epa, a paz do Senhor Jesus Cristo está na minha casa, no meu coração, no meu entendimento, no meu ser, a paz reina. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Se eu digo a paz do Senhor Jesus Cristo, você recebe, amém? E se você diz a paz, é porque você tem, amém? Quinta-feira, às 20 horas, família no altar de Deus, aqui nesse mesmo lugar, amém? Culto maravilhoso, você e a sua casa está convidado mais uma vez. Nós estaremos aqui com o culto, família no altar de Deus. Se você tem uma estratégia para ganhar a sua família, ganhar o seu vizinho, ganhar alguém perto de você, venha para este culto. Eu sei lá, que o meu filho está desempregado, meu filho não passa de ano, traga qualquer coisa aí, que você pode trazer seu menino, traga o menino rebelde lá. Nós vamos colocar o irmão Ângelo, mas a esposa vai colocar a mão sobre a cabeça dele aqui, e vai ficar livre em nome de Jesus, amém? Isso é propício. A nossa região aqui é uma região propícia a essas coisas. Tem uns meninos rebeldes aí, muitas das vezes eles rebelam tanto que muitas das vezes, né, o Idélis, vai acabar comprando um negocinho ali que não devia. Vai comprar uma trouxinha de droga,
uma carreira de cocaína, um negócio assim, porque a rebelião levou ele para aquele lugar. Mas aí você pode chegar assim, como diz o bispo Paulo, né? Vou ganhar uma alma para Jesus hoje. Jesus Cristo, qual é o vizinho que precisa do Senhor? Chega lá e fala, aí ele, quinta-feira tem um culto lá na igreja. Você quer ficar livre desse negócio que está te prendendo? Desse vício? Vamos lá na igreja? Você é ousado para isso, amém? Seja ousado. Então, quinta-feira, às 20 horas aqui, você é o convidado. Sábado, dia 12, próximo sábado já? Irmãs, amém? Culto das mulheres às 20 horas. Os irmãos falaram que o tema é maravilhoso. Os homens estarão aqui ajudando a cooperar com o trabalho, amém? Mas eu vou vir cooperar e vou ouvir, porque o tema que vai ser tratado aqui é Marta e Maria. Ah, meus irmãos, esse tema é profundo. As irmãs vão aprender, eu vou ficar trabalhando aí, ajudando a arrastar uns negócios, mas vou ficar atento, com os meus ouvidos atentos, porque eu vou aprender. Viu, homens? Amém, homens? O culto é para as mulheres, para as irmãs que estão trabalhando com a consolidação, com o seminário, com os grupos de comunhão, com as irmãs que estão trabalhando no seminário, né? Então aqui vai estar um movimento muito grande de mulheres. E aí você vem para ajudar. Os homens vão vir para cooperar, cuidar das crianças, vão ajudar com alguma coisa aqui no louvor, mexer com o lanche, mas as irmãs vão aqui ouvir a palavra e aprender do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãs? Próximo domingo, já é próximo domingo, 19 horas nós teremos aqui a ceia. A nossa ceia vai acontecer aqui domingo. Queria agradecer a presença do pastor Fábio. Viu? Você está morando aqui perto? Acabou de mudar? Então, você é bem-vindo. Sinta-se à vontade, você e as suas crias, sua família. Você é bem-vindo mesmo, você mora no nosso coração. Quem não conheceu o Fábio é um pastor nascido aqui dentro. Semana passada nós falamos a respeito que esse ministério, essa igreja, é tipo um brota-poço. O que saiu de pastor e ministros de Deus aqui de dentro, de vez em quando eles fazem assim, eles aparecem. Da hora para outra vem aqui. Então você vem, seja bem-vindo, fica para sempre, né? Em nome de Jesus. Nós mandamos já um bocado, daqui saiu um bocado. Tem gente espalhada pelo mundo inteiro, né, né, bispo? Tem pastor espalhado. A gente fica nessa quantidade aqui, não muda muito. Mas de vez em quando Deus pinça um homem assim, é pastor, vai para lá, é missionário, Deus vai enviando. Ainda hoje o Márcio falou assim, o meu menino, você está com quantos anos, seu menino mais novo? Está com 10 anos, daqui a pouco ele vai substituir você na palavra. Louvado seja Deus por isso. Amém? Porque é assim mesmo, vai pela profecia do que semeia a palavra. Então daqui a pouco, aquele pequenininho, e da boca, a palavra de Deus diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Então vamos deixar nossas crianças pregarem, vamos deixar nossos jovens pregarem. Viu, Vitor? O Vitor já anda por aí pregando. O Vitor é o Vitor ali, o Vitor da guitarra. Ele não sabe tocar guitarra não, mas ele prega. Aí ele vai por aí pregando, daqui a pouco ele está sendo ungido, separado para o ministério, porque Deus faz, é assim, amém? E a gente não tem medo disso, a gente crê nisso. Então, Santa Ceia, venha com a sua família, traga os seus filhos para cearmos junto e compartilharmos do corpo e do sangue de Jesus. Reunião do Campo ICEP, 27/4, é uma reunião que está na agenda do campo, ou seja, nós não vamos marcar nada neste domingo. Estarão lá os obreiros, as igrejas irmãs e co-irmãs conosco, não só do Ministério ICEP, mas também fora. Provavelmente aqui nessa reunião nós vamos tratar da Santa Ceia Geral, viu, bispo? Da logística, de todo... Essa reunião é... Isso mesmo. No dia 27/4, provavelmente nós vamos tratar de... pautas administrativas. Então o Ministério de Louvor, todos os obreiros precisam estar lá, porque nós vamos destinar o trabalho, provavelmente vai tratar, além da agenda, vai tratar também do assunto da ceia geral, amém? E o acampamento de jovens já está aí, é agosto. O acampamento de jovens, Fábio, o acampamento de jovens continua a bênção. A gente cresceu, ficou assim de barba branca, mas os meninos continuam fazendo cada acampamento abençoado, viu? E assim, se eu estou vendo que seus meninos estão na idade, quiser trazer para levar para o acampamento, nós vamos, quem é que tem a data aí do acampamento? 29 a 31 de agosto, amém? Nós vamos estar, o Vitor mais a futura esposa já está tratando da forma de pagamento, já colocou isso à disposição? Já? Pode parcelar até em 12 vezes ou fazer no Pix. Então você que tem jovem em casa,
convoca os seus jovens, e lá no acampamento de jovens, esse jovem que está aqui do lado do Márcio aqui, foi tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tratou dele lá, foi batizado assim que voltou do acampamento. Deus vai continuar fazendo essas coisas, nós cremos assim, nós trabalhamos assim, amém? A palavra onde cai, ela semeia, produz, amém, igreja? Queria agradecer a presença de todos vocês, vamos ficar de pé, eu quero orar por você que é dizimista e ofertante, para você que está conduzindo a sua casa e a sua vida financeira de forma saudável na presença do Senhor. Nós cremos em prosperidade financeira. Nós cremos em prosperidade financeira. Se eu tivesse que contar os testemunhos que Deus tem feito na minha vida financeira, há pelo menos há mais de um ano, se eu pudesse contar aqui, eu ficaria um bom tempo contando os testemunhos. A ida da Ellen para os Estados Unidos foi um milagre de Deus, mas um milagre preparado milimetricamente pela mão do Senhor Jesus. E este ano, o que Deus fez na minha vida financeira foi só para ver as minhas filhas serem abençoadas, porque filhos, diga assim comigo, filhos são feitos por bênção. Lá em casa as meninas entenderam isso aí, bispo, e passaram a abençoar a minha vida. E a minha casa, a minha fonte de renda foi assim, dinheiro foi aumentando, foi crescendo, foi chegando dinheiro. Foi assim, para que esse tanto de dinheiro? Não sei nem como que gasta isso. Não sei nem como é que gasta esse tanto de dinheiro. Quando eu vi, não era para mim. Era para semear, devolver no futuro das minhas filhas. A Beatriz entrou na faculdade em janeiro. A bênção financeira foi tão grande que eu paguei a faculdade dos 4 anos, 5 anos, 6 anos, sei lá quantos anos. Isso é Deus. Se eu fosse olhar para minhas mãos, falar assim, eu posso produzir isso, não consigo. Mas eu tenho filhos lá em casa que entenderam que filhos são feitos por bênção. Viu, menino? Abençoa o seu pai. Filhos, abençoa nos seus pais. E eles vão prosperar a 30, 60, 100 por um. Amém? Amém? Então nós cremos em prosperidade financeira. Mas para quê? Para ficar gastando dissolutamente? De jeito nenhum. É para abençoar a casa do Senhor, é para abençoar o missionário, é para abençoar os filhos, é para abençoar aqueles que estão indo e que estão vindo, amém? Você que é dizimista e ofertante, coloca na sua mão direita, nessa mesma mão direita que está a espada do Espírito. Coloque aí os teus planos, os seus projetos, a sua fonte de renda. A presença diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor, na casa do tesouro, abençoando a fonte financeira. A fonte financeira de cada um dos teus filhos que aqui estão. Nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que quando o Senhor abençoa, a tua bênção vem e tira toda dor. A tua bênção não traz peso, não traz dores, mas traz a paz. Então nós estamos abençoando a fonte de renda dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, os homens que aqui estão, amado Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que eles são homens de bens, que deixam herança aos filhos dos teus filhos. A tua palavra diz, Espírito Santo de Deus, que eles são homens que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. E Espírito Santo de Deus, do trabalho das mãos eles comem e eles são felizes. E Deus, eu estou ministrando na casa deles a bênção do Senhor, no governo do Senhor sobre a vida financeira de cada um deles. Que Espírito Santo de Deus haja inteligência, que haja sabedoria para administrar toda a riqueza que vem sobre as mãos dos teus filhos. É assim que nós os abençoamos. Paz e prosperidade, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação, que os dons do Espírito Santo, eu repito, que os dons do Espírito Santo de Deus estejam evidenciados sobre você e sobre a sua casa. Paz em nome de Jesus sobre a sua casa, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém? Você que tem recurso financeiro, coloca aqui, traga aqui. Você que quer fazer um Pix, tem um QR Code aqui. Fique à vontade, dê um abraço no seu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada em nome de Jesus. Está encerrado nosso culto em nome de Jesus.